Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Bom dia, sejam bem-vindos. A gente ouve, eventualmente, ou lê, falando sobre rei da música, né? Temos o nosso Roberto Carlos, rei do futebol, temos o nosso Pelé, e temos príncipes também. O estado de Goiás tem um príncipe dos poetas, que se chama Léo Lince. E o Brasil tem o príncipe dos poetas, que é Olavo Bilac. E a gente poderia citar muitos outros reis ou príncipes de determinadas situações por conquista, por mérito pessoal, no campo das artes, da literatura, do esporte. Enfim, há muito tipo de reinado e de liderança, de nomes, títulos nobiliárquicos com relação a essas situações. Mas quando Jesus palmilhou para o planeta Terra, quando ele aqui esteve, os judeus imaginavam que pelo carisma, pela liderança, ele poderia trazer a liberdade política, econômica, social para o povo judeu. O povo judeu foi o povo mais invadido em toda a história da humanidade. Desde os primórdios da humanidade, quando a gente começa a estudar a saga do povo judeu, a gente vê como eles foram invadidos. Somente a partir de 1948, com a criação do Estado de Israel, é que eles tiveram uma relativa paz, e mesmo assim eles têm um sistema de defesa territorial muito vigoroso, exatamente para evitar que outros povos possam invadi-lo. E nesse período que Jesus estava na Terra, quem dominava grande parte do mundo, e por consequência também a terra de Israel, eram os romanos. E todos nós já vimos a dificuldade, a ojeriza que os romanos tinham com relação, que os judeus tinham com relação aos romanos, e vice-versa. Porque ali pagava-se os impostos, e esses impostos iam para Roma. Como acontece em todas as colônias, aqui o Brasil não foi diferente. Quando fomos colônia, todas as nossas riquezas partiam para Portugal. A América Espanhola, todas as riquezas iam para a Espanha. Então, sempre foi assim. E alguns imaginavam que poderiam, através de Jesus, conseguir a sua libertação política. E dentre esses que lá estava Judas Iscariotes, discípulo de Jesus. E ele não, quando no primeiro momento, ele não agiu com maldade, tanto que depois ele, no momento de desespero, de grande aflição, ele atenta contra a própria vida, ele suicida. Ele imaginava assim: se entregasse Jesus para o Sinédrio, que era a alta cúpula dos judeus, por consequência os romanos, a população se insurgiria e dali eles conseguiriam a libertação do povo judeu. Portanto, a estratégia dele era uma estratégia política e que não vingou, porque Jesus não veio para os potentados da terra. Ele veio para o coração dos homens. E naquele momento, eles não haviam entendido, como até hoje muitos ainda não entendem, a sublime missão de Jesus. Porque Jesus foi mestre, foi um grande psicólogo, é o governador espiritual do planeta Terra, mas um reinado material, um reinado aqui físico, seria e é muito pouco para Jesus, porque sabemos das dificuldades relacionadas a poder. E em todas as esferas de poder nós vamos ver muitas dificuldades. Tanto que quando Ismael, juntamente com Jesus, conclamaram Longinos, que é aquele lanceiro da cruz, aquele que colocou a quinta chaga, que foi
emitiu uma lança, essa lança atingiu o coração de Jesus ali no momento da cruz, é a quinta chaga. Então, quando Ismael, juntamente com Jesus, conclama Longinos para ser imperador do Brasil, ele foi imperador do Brasil por quase 50 anos. Olha o que eles disseram a ele, Longinos, que seria a reencarnação posterior do imperador Pedro II. Não precisa, Jesus falando a ele, não precisa encarecer aos teus olhos a delicadeza e sublimidade desse mandato, porque os reis terrestres, quando bem compenetrados das suas elevadas obrigações, diante das leis divinas, sentem nas suas coroas efêmeras, quer dizer, transitórias, passageiras, um peso maior que o das algemas dos forçados. Então, é uma prisão mesmo, quando se encara um poder para atender à necessidade do povo. Tanto que o imperador, quando ele foi banido do Brasil, ele teve que ser exilado, foi para a Europa, para Portugal, para a França, depois voltou para Portugal. Naquele momento, ele disse que havia recebido a carta de alforria dele, quer dizer, ele havia se libertado do jugo dessa algema tão pesada que é o poder temporal. E as pessoas normalmente não percebem, aqueles que têm grande poder, não percebem isso. E utilizam desse poder de uma maneira para atender aos seus anseios, às suas necessidades, às suas extravagâncias. Estamos vendo aí a Coreia do Norte agora, uma grande preocupação mundial com relação à paz, porque parece-me não, é certeza que o imperador da Coreia do Norte, o grande líder da Coreia do Norte, é uma pessoa bastante equivocada. Então, são riscos que a humanidade corre quando se coloca no poder uma pessoa com tantos equívocos. É o que ocorreu com Adolf Hitler e tantos outros que a gente sabe, a história conta das dificuldades que as nações passaram. A paz mundial fica comprometida quando não se tem no comando pessoas líderes com serenidade, com equilíbrio, com discernimento. E isso acontece em todas as épocas, como aconteceu com a invasão dos bárbaros na Europa. Roma, logo depois do ano 70, que eles destruíram a cidade de Jerusalém, destruíram o templo de Jerusalém, eles começam num processo de decadência moral. E essa decadência moral fica por uns 300 anos, eles cada vez mais compromissados, mais comprometidos com a corrupção, com a devassidão e com todas as agruras próprias da má condição moral dos seus líderes, dos seus imperadores ou dirigentes com qualquer título. E nesse período como começa a invasão dos bárbaros, tinham 3 grupos de bárbaros que invadiram a Europa, que eram os hunos, os godos e os visigodos. O Átila, que era o rei dos hunos, tem uma frase que diz assim, que ele era o flagelo de Deus, que por onde ele passava, nem o capim nascia mais. Tamanha a atrocidade que eles adentravam a essas cidades. E dentre esses havia o rei dos visigodos, que se chamava Alarico. E esse Alarico entrou no Império Romano, destruiu grande parte do Império Romano. É interessante que Santo Agostinho teve uma conversa com ele e pediu que ele preservasse as igrejas cristãs. O cristianismo já era religião oficial do Império, que ele preservasse as igrejas cristãs. E, às vezes, um ato que a pessoa faz em um determinado momento na sua vida vai ter um reflexo positivo ou negativo por muitos e muitos anos, podemos dizer que quase que para a eternidade. Ele, então, destrói muitas coisas, vilipendia muitas regiões, traz muito sofrimento a todos aqueles e retorna ao plano espiritual. Mas, como a misericórdia divina é sempre infinita,
ele retorna como Alarico III, com as mesmas tendências, com os mesmos equívocos, com a mesma maldade, e também faz muito sofrimento, muita tristeza àquelas pessoas, àqueles países, àquelas regiões que lá ele estava. O tempo passou, ele reencarna, e num determinado momento, já no século XVII, ele reencarna já nas hostes da Igreja Católica Apostólica Romana, com o título de cardeal. Foi a eminência parda, quer dizer, o homem mais importante do Império Francês na época do rei Luís XIII, e se chamava Cardeal Richelieu, a maior autoridade. E nesse período que ele poderia ter levado paz, poderia ter levado serenidade à França, que depois, posteriormente, receberia o codificador, também foi de muito sofrimento e muita dificuldade. E as reencarnações se sucedem, e a misericórdia de Deus continua, e todos nós nascemos para a evolução até atingirmos as nossas condições de anjo, e só vamos conseguir isso através das provas, dos resgates e, por consequência, das reencarnações. Em 1902, renasce aqui no interior de São Paulo um jovem que se intitulou ateu, bem posto, bem apessoado, muito inteligente, tinha uma verve, quer dizer, falava com muita facilidade, comunicava com muita facilidade. E quando ele tinha por volta dos seus 20 e poucos anos, 27 anos, por aí assim, ele é acometido de hanseníase, numa época em que a discriminação com relação à doença era ainda muito profunda. Ele é internado num sanatório, e nesse sanatório, nos primeiros momentos, foi de muita revolta, uma pessoa que não crê em Deus, um ateu, de muita revolta, mas as voltas da vida, as urdiduras do destino, o fazem perceber a imortalidade da alma, o fazem perceber a comunicabilidade dos espíritos, a misericórdia de Deus para com todos. E ele se torna espírita, grande divulgador do espiritismo no século XX. E o interessante é que ele, embora não tenha conhecido Chico Xavier, ele sempre escrevia a ele, ao Chico, e mandava as fotografias. E nas fotografias, as mutilações eram assim bem notadas. Às vezes, uma parte do nariz tinha sido mutilado, ou da orelha, ou dos dedos, ou dos braços. E ele, jocosamente, porque ele já havia entendido que aquela reencarnação era a misericórdia dele, como espírito imortal que ele era. Ele dizia ao Chico assim: se existir alguma diferença na foto anterior, o defeito é da máquina. Ele ainda achava graça, ainda fazia uma piadinha com relação às suas deficiências de ordem física. Nunca vi o Chico, mas ele sempre escrevia e dizia assim: um dia eu vou te visitar. Passaram-se os anos, em 1947, esse cidadão retorna ao plano espiritual. E em 1948, Chico estava numa reunião com amigos em oração, e ele percebe a entrada de um espírito muito iluminado. E esse espírito muito iluminado tinha determinados locais do seu corpo que tinha mais luminosidade. Eram exatamente os locais onde ele havia perdido alguma parte dos membros, alguma parte do seu corpo. A mutilação havia sido maior. E ele diz assim: Chico, eu vim te visitar. E o Chico conversa com os amigos e diz assim: será o Jesus? Porque o interessante é que esse senhor, ele foi batizado como Jesus Gonçalves. Quando ele conhece o Espiritismo, ele entende que ele não poderia se chamar Jesus,
e ele muda o nome para Jesus. É o Jesus Gonçalves, que a gente tanto cultua. O movimento espírita tem um grande respeito por ele. E nesse momento ele diz assim para o Chico: eu quero que você anote um poema. E o Chico, em grande emoção, banhado em lágrimas, ele anota o poema, que vamos encontrar em muitos livros, e esse é uma biografia do próprio Jesus. Vamos encontrar, inclusive, poemas dele no livro Parnaso de Além Túmulo. E nós vamos ver, através desse poema, a visão espiritual dele, a maneira com que ele percebeu a importância das dificuldades, porque nós não podemos falar que ele estava em sofrimento, porque sofre aquele que não tem o entendimento da sua dificuldade. Aquele que tem o entendimento, por que ele está em dificuldade, ele bendiz a Deus, que foi a bendita oportunidade que Deus concedeu àquela pessoa para que ela redimisse os equívocos efetivados em vidas anteriores. Lembro que, muitos anos atrás, nós recebíamos o Paulo Neto, aquele médium de Campinas, que faz muitas curas, e ele nos dizia o seguinte, que uma vez ele na mocidade, hoje ele tem mais de 80 anos e continua trabalhando. Na mocidade, eles iam muito a um asilo para rancenianos. E ele tinha pavor da doença. Como muitas pessoas tinham pavor, porque elas foram criadas sabendo da gravidade daquela doença e o tanto que ela estigmatizava, quer dizer, ela excluía as pessoas do convívio familiar e do convívio social. E num determinado dia chegou nesse sanatório o Paulo Neto, e era para dar banho num leproso. E pior ainda, era para queimar o colchão dele, porque estava muito insalubre. E ele começou a pedir misericórdia, porque ele não dava conta de fazer aquele serviço. Seria impossível ele fazer aquilo. E a entidade espiritual, o mentor espiritual dele, se aproximou e disse assim: pode dar banho no leproso, pode arrumar o quarto, pode lavar, pode queimar o cobertor, o colchão, porque você não tem mérito. Você não tem mérito para ser leproso. Então, existem dificuldades pelas quais passamos, que se não tivermos preparados espiritualmente, e esse preparo é realizado no plano espiritual, nós não daríamos conta. E Deus é Deus de misericórdia. Por isso, quando a gente tem alguma dificuldade familiar, alguma dificuldade de saúde, qualquer que seja aquela dificuldade maior, ao invés de maldizermos a Deus a dificuldade, é um momento de bendizermos a Deus, porque Ele nos outorgou, nos deu a oportunidade de consertar o equívoco que cometemos em vidas anteriores. E essas dificuldades podem ser a solidão, pode ser a enfermidade, pode ser o marido desatinado, uma esposa ciumenta, filhos que não se enquadram nas leis da cidadania, questões profissionais, ausência de emprego, enfim, cada um tem uma gama própria de dificuldades, e todas as pessoas têm, todas as famílias têm dificuldade, não existe aquela família que não tenha dificuldade. E muitos imaginam que o movimento espírita, os líderes do movimento espírita não têm dificuldade. Tem, e tem muitas também. Dificuldades familiares, de saúde, financeiras, enfim. Ninguém é agraciado com facilidades, porque essas facilidades poderiam levar as pessoas a se acomodarem em determinadas situações, e a acomodação não é nada útil para a evolução espiritual do espírito, e o objetivo da nossa vida é evoluir até nos tornarmos anjos. E foi nesse sentido, então, que o Jesus chega e se apresenta a Chico Xavier, e Chico anota o poema Ante-Jesus. Aquele que queimava gente viva, aquele que arrancava o olho de pessoas, que cortava orelhas, que cortava dedos,
É este mesmo que está trazendo essa mensagem, esse poema. Ainda vejo o Senhor de alma oprimida. A Trácia é uma região da Grécia. A Trácia devastada, a ânsia de Atenas, Constantinopla, na Turquia, em lágrimas e penas, e Roma flagelada e envilecida. Vejo a conquista e horrenda lida, o gozo, o saque e a morte em velhas cenas. E o Fausto senhorio que trouxe, Fausto é muita luxúria, muito conforto, né? E o Fausto senhorio que trouxe apenas desilusão e horror à nossa vida. E ouço-te a voz, Jesus, dizendo, basta. E de um rei fizeste um verme, lembramos que ele era rei, né? Que se arrasta e abriste-me o caminho da aflição. Anos correram como sombras vagas, mas depois de vestir-me em lepra e chagas, achei-te excelso do meu coração. Alarico, o leproso, Jesus, o rei. Que Jesus nos abençoe, muita paz.